Bom, São Paulo treinou agora pela manhã lá na Barra Funda e à tarde já segue para Salvador em voo fretado. Amanhã, às 4h30, lá no Barradão, joga contra o Vitória, né? O Luciano, que não jogou no meio de semana, né, pela Copa Sul-Americana contra o Boston River, estava com uma sobrecarga na panturrilha. Ele já treinou normalmente e vai ficar à disposição, deve começar como titular do técnico Roger Machado, né? O Luca, que é outro jogador que não viajou, né? O menino, ele estava com dores na coxa direita, também treinou normalmente e está relacionado. Esse não deve começar a partida, deve ser opção no banco de reservas, né? O Rian Francisco, que já participou de um jogo do Sub-20, ele já está voltando depois de um longo período afastado em razão de uma operação que fez no joelho, né? Teve um problema do ligamento. Ele já está treinando também normalmente com o elenco, já deve virar opção para o Roger Machado, se não amanhã, nos próximos compromissos, né? O Caleri está cumprindo aquele protocolo de concussão, né? Que é normal, ele não pode treinar, mas ficou no lado interno junto com o Sabino, que está com dores na panturrilha direita, mas eles devem estar também em campo amanhã contra o Vitória. Quem não estará em campo é o Pablo Maia. Rapaz do céu, hein? Ontem no treinamento ele sofreu fraturas no nariz e na face, rapaz. É uma trombada lá, rapaz. Deve ter sido uma pancada, deve mesmo, encontrão lá. Olha... Não falaram com quem foi, né? Não, deve... Mas... Às vezes, né, numa queda, você bate no joelho do adversário, pode ser, né? Cara. Então, Deve ter sido tem algumas feio situações, o negócio. né? Vai ficar um tempinho fora aí. Se bem que no futebol eles ainda tem aquela máscara, né? Mas pelo menos, no mínimo, uma semaninha aí, uns 10 dias, deve ficar de fora o Pablo Maia. É que os exames de imagem mostraram, né, essas fraturas, e ele vai passar hoje, inclusive por cirurgia, né? E aí vamos ver como é que vai ser o tempo de retorno dele. E primeiro, porque tem que dar aquela cicatrizada primeiro, né, Danilo? Para depois poder jogar com aquela máscara. Exatamente, né? E é um jogador que estava voltando a ter mais oportunidades, né? Voltando a ter mais oportunidades. Parece que o Roger Machado gosta do futebol do Pablo Maia, né? Tava escalando ele bastante, estava voltando a jogar. Agora, infelizmente, vai ficar de fora. Vamos ver como é que ele vai montar esse time. Tem uma imagem na tela aí do treino do São Paulo com o Moreira, né? O Moreira treinando, né? O Moreira que voltou para o São Paulo. Na época, o Crespo falou que poderia aproveitar ele até no meio do campo, né? No meio de campo. Mas o Moreira também não teve nenhuma oportunidade. Inclusive, a gente estava questionando, né? Por que do Roger utilizar tanto o Cédric e não tentar, por exemplo, até o Moreira, né? Que é lateral direito de origem. Vocês acham que o Moreira tem algum espaço ainda nesse time do São Paulo? Vai ter que remar, né? Vai ter que remar, até porque o Cédric, ele teve oportunidade e não dá pra negar que, assim, ele cumpriu o papel dele. Ele faz o básico ali, Ele faz o beabá, né? Eu acho que o Roger, ele quer isso, né? De um lateral, ele quer... na verdade, assim, ele quer jogadores que ele sabe que se sair o titular, o reserva, pelo menos, não vai fazer besteira. E na ausência do Lucas Ramon, que foi preservado, né, na estreia do São Paulo aí na Sul-Americana, o Cédric jogou e não comprometeu, né? Não comprometeu, arriscou um pouquinho no ataque, etc. Então eu acho que assim, pro Mike, pro Moreira, vai ter que remar um pouquinho mais, vai ter que eventualmente outros jogadores ali estarem fora por cartão, por lesão, para eventualmente eles terem oportunidade. Hoje o Moreira, imagino que seja a quarta opção do São Paulo, tá? O Moreira foi para Portugal e nunca conseguiu chamar atenção o suficiente para ser levado do Porto B para o Porto principal. Então, assim, ele tem muita coisa a provar. Eu entendo que o torcedor do São Paulo tenha um carinho ao jogador de Cotia e ele teve algumas boas partidas no começo, mas faz muito tempo que o Moreira ele mais convive com lesões do que propriamente, né, ele tem boas atuações. Agora, em relação ao time do São Paulo que vai a campo, eu acho que a única mudança em relação à última partida do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro deve ser a entrada do Alan Franco na zaga, né? O Alan Franco, ele deve entrar na zaga. Importantíssimo, né? Um retorno importante. Coloca a escalação aí na tela, Silvio Luiz, por favor. Agora, será que o Tolói ele vai sair do time? Né? Porque o Tolói, ele jogou bem. Também não dá para negar que o Tolói, gostando ou não, né, o torcedor do Tolói, ele tá bem. Aí você vai tirar quem? O Sabino? É que o Sabino não treinou a semana inteira, não, né? Ele não treinou a semana inteira. Mas era o titular. Então, nesse primeiro momento, vai Tolói e Alan Franco, caso o Sabino não tenha condições. Eu coloquei uma dúvida ali do Cédric Soares ou Lucas Ramon. Deve voltar o Lucas Ramon, né? Mas eu acredito que Lucas Ramon o Cédric titular. ali, porque não sabe se ele vai querer um cara mais conservador também. Eu imagino que o Lucas Ramon, né? Até porque o Lucas Ramon não compromete tanto defensivamente. E no ataque, o Arthur, né? Ele foi preservado, volta a ser titular. O Luciano também
Luciano Sabino e Caleri nem viajaram, né, para o jogo da Sul-Americana, então o Sabino a gente não sabe, mas o Luciano e o Jonathan Caleri, eles devem ser titulares também. Agora o Ferreirinha, ele já fez 2 jogos seguidos como titular e na partida anterior ele jogou 74 minutos contra o Boston River, no Uruguai. Então, assim, ele tá desgastado. E a gente sabe que o Ferreirinha, ele tem um histórico de lesão razoável até. Então, não sei se ele já começa como titular pelo 3º jogo seguido ou se eventualmente ele começa no banco, né, para controle de carga e aí ele entre no decorrer da partida. Ô, Rani, será que também pelo tempo, desculpa, Danilão, pelo tempo de inatividade do Caleri pelo protocolo de concussão, ele não opte pelo André Silva? Não, porque foi só uma semaninha, né? Nem isso. Eu acho que o Caleri tem condições de jogar já amanhã, né? Eu acho que isso entra mais como um descanso para ele, né? Uma temporada tão frenética, querendo ou não, ele ganhou uns dias de descanso. Acho que não é suficiente para ele perder o condicionamento físico dele e, eventualmente, se ele sentir um desgaste maior durante a partida, ele pode ser substituído também. Mas o Caleri, fisicamente, depois da lesão grave, ele tem se mostrado, ele sempre se mostrou, né? Um jogador fisicamente muito forte, com uma estamina, né? Para quem gosta de videogame, alta também. Então eu imagino que ele até, se perguntarem para ele, vai falar, não, quero jogar. Muito bem, só para encerrar o São Paulo, né, dizer que o Douglas Schwartzman e a Mara Casares foram expulsos, né, do clube. Os ex-diretores que foram acusados de participação no esquema de exploração clandestina de um camarote presidencial em shows no Morumbi, eles foram eliminados, né, do clube, do conselho, em votação, né, do Conselho Deliberativo, com 253 conselheiros votando. 223 votaram a favor da expulsão de Mara Casares, enquanto 217 votaram a favor da expulsão do Douglas Schwartzman, né? Com esse resultado, os dois estão fora do Conselho e do quadro associativo do São Paulo. Muito bem. Tá bom. Então é isso, né? Amanhã, transmissão do futebol Energia em Campo para Vitória e São Paulo. O jogo começa às 4h30, hein, São Paulino? 4h30 da tarde, tá?